Ora, mais uma vez, muito bom dia para aqueles que estão aqui na sala, mas também para aqueles que nos estão a ver através das plataformas digitais. Cerca de 800 pessoas, enfim, foi os números que me deram, estarão a acompanhar, ou acompanharam a primeira parte, o que, enfim, também junta a estes que aqui estão, o que não deixa de ser também interessante relativamente ao impacto que vamos tendo neste fórum. Tal como sempre acontece neste formato, chega a altura de aqueles que são os operadores de mercado, as empresas, as instituições, também falarem sobre aquilo que é o tema. Vou apresentar então os participantes neste fórum, ou nesta mesa redonda, nesta parte do fórum. Vou começar da minha direita para a esquerda. Enfim, para quem não conhece, a maioria são tudo caras conhecidas, obviamente. Miguel Geraldes, ele que é o CEO da Unitel. Depois Glauco Ferreira, ele da DSTV Multichoice. Aqui ao meu lado, Gonçalo Farias, diretor da Africell. À minha esquerda, o Carlos de Melo, que é o novo, eu digo novo porque a gente associa sempre a Sistec ao Rui, peço desculpa, mas o PCA da Sistec e o Francisco Pinto Leite da Paratos. Muito obrigado por estar connosco. O tema é este, a contribuição do AGOSAT nas comunicações móveis e os desafios da cibersegurança, e vamos passar aqui com uma primeira ronda de questões, começando por esta ordem, começando então pelo Miguel Geraldes. Na verdade, o AGOSAT vai contribuir alguma coisa ou não para a atividade da sua empresa? Boa tarde, acho que já boa tarde a todos. Eu penso que o AGOSAT é um complemento para a infraestrutura que está, o ecossistema que está montado em Angola. Obviamente que é bastante relevante em termos de complementaridade. Nós hoje, um pouco número de sites que ainda estão ligados via satélite, mas usamos por outro satélite e, portanto, há aqui uma vantagem imediata que nós, obviamente, iremos migrar essa ligação via satélite, que estão em sites muito remotos, iremos ligá-los para o AGOSAT. Portanto, isto será um primeiro trabalho, diria, de simplicidade baixa. Agora, o AGOSAT traz-nos algumas potencialidades em explorarmos outras áreas onde hoje a cobertura, e foi aqui hoje indicado, não é? O desenho geográfico do país é quase impossível dizer que iríamos cobrir por uma rede móvel tradicional quando se compara com um satélite. Claro. Por outro lado, o satélite também não consegue fazer coisas que uma rede móvel hoje faz. Por exemplo, eu dava aqui um número em que estávamos a falar, cada um dos pontos do satélite está a falar em 13 gigabits por segundo. Pronto, isto é, digamos, o throughput que aquilo consegue emitir. Só para termos noção, a Unitel teve este privilégio e irá trazer o Tu África, que é um cabo submarino que é em parceria com a Facebook, irá trazer um cabo submarino que faz 25 terabytes por segundo. Portanto, estamos a falar uma proporcionalidade totalmente diferente. Não obstante, eu diria, o AGOSAT não é fundamental para nós, mas é um complemento, conforme eu disse, e obviamente iremos tirar todo o partido, e depois todas as oportunidades que a gente também possa vir a fazer, é esse que é o nosso, onde olhamos a oportunidade do AGOSAT. Para a DSTV Multichoice, Glauco Ferreira, é também uma oportunidade? Não é? Não vai ter influência? Não terá influência? Primeiro eu queria... Estou? Estão ouvindo? Estou? Alô, alô? Sim, agora sim. Primeiro queria agradecer ao Jornal Expansão pela oportunidade de estarmos aqui. A pergunta para responder vai depender do impacto no cliente. O que isso vai trazer efetivamente para a performance da população no dia a dia. Ao contrário do mercado da internet, aqui dos meus parceiros, o mercado de TV por assinatura tem uma grande penetração em Angola comparado com outros países em África, né? Isso acontece por dois grandes motivos. Primeiro, porque há uma grande competitividade nesse mercado, com nós, com a Zap, com a TV Cabo.
E há também o fator preço, né? Hoje nós somos o preço por dólar mais barato comparado com a África. Para que você possa ter uma ideia, o nosso pacote mais baixo, com 30 dias, custa 1.900, que é o pacote básico, 1.900 kwanza. Isso dá $3 qualquer coisa. Se nós pegarmos um pacote, que é o Família, que tem grande penetração, custa 4.000 kwanzas. Isso é uma pizza para você ter 50 canais por 30 dias. Se compararmos com a África do Sul, aqui são $7, a África do Sul, e aquilo são $18, mas se compararmos com países mais comparáveis como o nosso, como Moçambique, nós estamos a falar de $12. Isso fez com que realmente a penetração da TV por assinatura seja bastante elevada. Mas também os canais públicos deixaram espaço para o vosso crescimento, não é? E aí, pegando num ponto e concluindo, né, a oportunidade pode ser, em primeiro lugar, justamente essa, onde nós sabemos que os canais públicos podem ainda aumentar a sua penetração, provavelmente pelo subsídio, o apoio do governo para que isso aconteça, mas do nosso lado também há oportunidades, espero eu, e estou aqui ansioso para escutar os meus colegas da telcos, né, da internet, para saber o que pode realmente ajudar a penetração da internet, porque ao ajudar a penetração da internet também, vai fazer com que o nosso negócio saia um pouco do satélite e passe para o streaming, né? Que a gente sabe, ao fazer isso, nós temos uma experiência ao consumidor muito maior. Escutamos hoje aí numa palestra que o consumidor está no centro dessa revolução digital e acreditamos com isso, como nós já temos serviços de atendimento no nosso MyDSTV App, onde eu posso gerir o meu negócio como um todo, fazer pagamentos, etc. e tal. Também temos serviço via USSD ou com parceiros como a Unitel Mobile Money, mas se a penetração realmente da internet aumentar, com certeza vamos dar uma experiência ao consumidor ainda maior e melhor. Então, vejo potencial nesse sentido. Para a Africell, enfim, e já tinha sido até quando o projeto Africell foi apresentado, que esta questão do AngoSat 2 seria importante para a expansão dos próprios serviços. Por isso, diria Gonçalo Farias que a Africell será talvez a empresa que está mais à espera que isto ande rapidamente também para poder expandir a sua cobertura. Olha, boa tarde a todos. O AngoSat 2 é, em primeira instância, um projeto público, não é? E que serve finalidades de planeamento do Executivo angolano, novas ferramentas para fazer o ordenamento do território, consolidar a coesão territorial, portanto, enfim, prossegue diversos objetivos. Naturalmente, enfim, pegando aqui nas palavras também do Miguel há pouco, ele é complementar ao ecossistema de telecomunicações atualmente existente, ainda que ele não permita a compressão de dados e as latências comparáveis com os cabos, de certa forma em zonas mais remotas, e vimos hoje também os números da teledensidade demonstram que há ainda muitos cidadãos não abrangidos, digamos assim, não servidos por telecomunicações, e portanto, nesse sentido, o AngoSat, dependendo daquilo que for a capacidade que vai ser disponibilizada aos operadores, daquilo que no fundo seja, e porque penso eu, esse será um propósito mais residual do AngoSat. O AngoSat tem, em primeira instância, vários desígnios públicos que terá que servir. Naturalmente, os operadores estão atentos e, estando reunidas as condições de racionalidade económica, poderá, de facto, ser uma ferramenta muito importante para a expansão geográfica dos operadores. Há aqui se a gente perguntar à maioria da população, a população associa a entrada em funcionamento do AngoSat 2 com a baixa dos preços. Ou seja, aqui parece-se perguntar, os preços vão baixar. Isto é um mito ou isto é possível? Tudo depende, ou seja, como eu disse, o AngoSat em primeira instância é um projeto público e, portanto, dependendo daquilo que seja a fatia de persecução de interesse público que o Estado irá alocar ao AngoSat e aquilo que seja a capacidade que irá estar disponível e transmissível aos operadores, isso pode ter efeitos muito diversos sobre os preços. O efeito primordial sobre os preços, enfim, não queria reincidir muito sobre... Esta semana já falámos várias vezes sobre esse assunto. Não, digo porque é uma questão que está associada, a se perguntar às pessoas. Não, mas não há associação nenhuma entre aquilo que são os preços que nós vemos hoje no mercado e o AngoSat 2 ainda. Enfim, há trabalho preparatório entre todo o setor e os reguladores, etc., para que... Os operadores já sabem os preços de utilização do AngoSat? Já vos foi comunicado? Ainda não. Ainda não? Sim, senhora. Então ainda estamos longe, não é? Ainda falta aqui um passo. Eu julguei que já estávamos mais perto, que já havia aqui inclusive contratos assinados. Mas pelos vistos ainda estamos mais longe.
Vou aqui falar com o Carlos Melo, da Sistec. Para a sua empresa, enfim, não é apenas, enfim, este acesso à internet, uma vez que a Sistec também tem produtos ligados a toda esta área. Ou seja, há aqui talvez um impacto que tem a ver também com este crescimento da cobertura e da utilização das comunicações móveis, uma vez que a Sistec tem uma série de serviços, nomeadamente até na cibersegurança e noutras áreas. Por isso, acredita que o Angosat vai projetar também o negócio da sua empresa ou não? Quer dizer, nós, na verdade, somos um operador de nicho também, não é? E temos soluções de telecomunicações também via VSAT. Portanto, nesse sentido, nós aguardamos... Aliás, eu posso dizer que a primeira internet que tive foi Sistec. muito obrigado. É isso, posso aqui Fico confessar. Uma antena que puseram na minha janela, exatamente, tinha uma antena na janela e foi assim que começou a internet na minha casa. Pronto, e é assim que deveria, penso eu, começar o Angosat. Só que nós não sabemos qual é a estratégia até agora, não sabemos como é que isto vai ser comercializado, em que termos, em que plataforma, não sabemos. E esse dado era importante ter já. E se me permite, eu penso que se deveria baixar um bocado as expectativas. Ou seja, o país está coberto já por muitos satélites. O Angosat é mais um, felizmente é nosso, estamos contentes. Há o potencial de diminuir algum custo, mas as comunicações de satélite não são, e os meus colegas de operadores maiores já disseram, não são o caminho primordial, não é? É mais por cabo, por fibra. Portanto, não acredito que haja um impacto imediato a nível dos preços. Ou seja, acaba por ser um pouco um mito que estamos a fazer aqui à volta deste Angosat. Não Angosat. é um mito, é só informação. O que é preciso é informar. Informar bem. Nós gostamos muito de sermos o melhor do mundo, não é? Temos satélites, tudo é o melhor, tudo é o ao melhor, maior. Portanto, é um pouco... Nós somos mesmo assim. E é preciso baixar as expectativas para depois podermos colher resultados. Penso que falta passar essa informação. Francisco Pinto Leite, do ponto de vista de aparatos, enfim, direta e indiretamente, o que é que o Angosat pode significar? Eu vou repetir o que os restantes colegas aqui do painel já referiram. O Angosat é apenas mais uma peça do ecossistema de telecomunicações, onde, em termos de transmissão, a opção primária é a fibra óptica e continuamos a investir, os operadores e aparatos, particularmente, continuam a investir em fibra óptica, sendo que isso depois complementa-se com alguns mais de micro-ondas, por tudo, pela largura de banda e, fundamentalmente, pela latência, o que permite ligar a essa infraestrutura de transmissão em novas tecnologias, como, por exemplo, o 5G. Ok, nós temos um país bastante disperso, um país bastante litoralizado, onde grande parte do poder económico e da população está no litoral, portanto, e é aí onde os operadores investiram e essa parte está mais ou menos coberta. O litoral do país, se olharmos na faixa de Cabinda, entramos um bocadinho para dentro, para o Ambo e pela Huila até o Namibe, portanto, isso está mais ou menos coberto. O problema de cobertura no país é no leste. Ok? Onde Cobertura de cobertura de fibra óptica, maioritariamente. Sabemos que o operador, que é a Unitel, tem uma vasta cobertura, mas todos os outros têm alguma dificuldade ainda em cobrirem essa zona leste, porque são investimentos avultados. Okay. E aí o Angosat poderá ajudar, mas poderá ajudar com alguns condicionantes. Qual é o atual problema dos operadores hoje com relação ao satélite? Primeiro é o pagamento em divisas. Okay? Pronto. Se houver aqui uma mudança de paradigma e houver pagamento em dólares, okay, poderemos considerar essa opção. O outro é a oferta que nos vai ser feita como operadores ao Angosat, pela gestão do Angosat. E a terceira, um operador como nós, que tem 2 hubs de satélite cá em Angola, que dá um serviço em toda a Angola e em alguns países africanos, nós temos que equacionar, de facto, também ainda não temos as características técnicas do Angosat, para podermos perceber que investimentos teremos que fazer para adaptarmos as nossas hubs e todas as estações remotas a este... Mas não tem essas Angosat. especificações técnicas porque não quiseram ou porque não vos foram dadas? Não, porque ainda não foram disponibilizadas aos operadores. Pronto.
Há aqui algum trabalho a ser feito. Claramente, nós, como empresas angolanas, queremos apoiar o Angosat, porque faz parte da estratégia do governo, mas nós, como empresa privada, temos que olhar realmente para a viabilidade dos nossos negócios. E todos esses fatores são fatores fundamentais para nós podermos olhar. Agora, vou responder diretamente à questão posta aqui. Haverá influência nos preços para o consumidor? Poderá haver, mas numa percentagem realmente muito pequena, porque a maior parte da infraestrutura que suporta as redes de telecomunicações continuará a ser feita em fibra óptica e em micro-ondas. O efeito efetivo do Angosat, mesmo que haja aqui alguma a subvenção de preços, será sempre muito pequena. Tem outro aspecto que eu gostaria de realçar. É a própria massificação. Eu sou muito privilegiado porque conheço esse país de leste a leste. Viajo de carro. Conheço municípios. Eu sei o que é uma administração. Lá na minha terra, em Calandula, ou no Luau, onde não há energia. Onde vários projetos de satélite foram feitos e não são efetivos porque simplesmente não há energia. Ok? Portanto, onde o agricultor que está no interior do país também tem algumas dificuldades de infraestrutura. Portanto, há aqui algumas questões de base que temos que olhar para sentirmos o efeito real do Angosat. Para já fico por aqui. Aqui parece-me que a primeira conclusão que podemos tirar, e aqui para a sala, e o primeiro conselho, é que os operadores desconhecem o Angosat. Eu pensava que haveria aqui uma maior ligação. Sem sentido. Sem som? Já tenho som. Bem, mas eu não diria que isso é um facto que possa causar estranheza. Vamos ver, o lançamento do causa-me Angosat... alguma estranheza, eu confesso. Não, mas o lançamento do Angosat 2 tem pouquíssimo tempo, não é? Sim. Portanto, a equipa que hoje está aqui representada, inclusivamente, engenheiros Holanda, etc., regressaram há pouquíssimo tempo de Cazaquistão. Sendo um programa de natureza eminentemente pública, inclusivamente com ramificações de natureza de defesa, consolidação da coesão territorial, etc., é natural que o Estado, neste momento, privilegie o interesse primário do desenvolvimento do Angosat 2 e, mais tarde, procure a sua utilização residual, que será essa, no fundo, cobrir zonas remotas que não são viáveis para cobertura comercial por parte dos operadores. Não é? Portanto, a questão que depois se irá colocar é qual é que é, sendo esse caráter complementar do Angosat 2 colocado à disposição dos operadores, em que termos é que isso vai acontecer, não é? E quão longe terá que ir a subsidiação do serviço. Portanto, esta utilização complementar será fundamentalmente para fins de interesse público, portanto, que não olham para os termos de rentabilidade dos investimentos da mesma forma que os operadores. Portanto, olhando para o calendário mais recente, aquilo que foram os acontecimentos do Angosat 2, eu acho que diria que, provavelmente, a expansão, de facto, foi oportuno para fazer nascer esta discussão, não é? Neste momento em que, no fundo, está a ser feito o planeamento mais de fundo daquilo que serão as iniciativas prioritárias do Angosat 2 e, a algum ponto, iremos chegar ao diálogo com os operadores, à disponibilização da informação, mas não fugirá muito àquilo que foi o processo que nós vimos noutros países quando fizeram o lançamento de satélites de baixa órbita próprios. Vamos ver se a Unitel, agora telefónica do Estado, tem mais informações, não tem esta melhor relação. Bom, as minhas desculpas, mas eu acho que a pergunta não é muito pertinente. Eu vou aqui aproveitar e vou aqui usar o meu espaço de tempo para, se calhar, trazer aqui outro assunto e com todas as desculpas relativamente ao Angosat, mas penso que já falámos aqui da rede 5G e eu, se não se importar, sim. vou aqui tomar... eu vivo para vender e, portanto, queria informar o público que nós, em dezembro de 2021, fizemos a primeira chamada de dados na rede 5G em Angola e, desde dia 28 de novembro, temos uma oferta comercial chamada NetCasa 5G, em que
alguns, até já encontrei aqui algumas pessoas que também já estão a usar o serviço, eu uso o serviço, e portanto ele durante o fim de semana e no princípio da próxima semana será feito o lançamento comercial. É uma oferta comercial de utilização da rede 5G. A rede 5G já está relativamente alargada em Luanda. Nós demoramos quase um ano a acertar muitas das coisas da rede 5G, mas portanto comercialmente já está disponível para routers 5G para instalar em casa. Iremos entrar em competir com a ligação de internet para casa. Acreditamos que isso possa ajudar o mercado. Miguel Geraldo, eu não quero estragar a sua venda, não é? Mas o 5G em casa, na verdade, benefícios é que traz. Ou seja, como é que é dizer, são praticamente imperceptíveis, não é? Aplicado a outras coisas, talvez. Ou seja, dá-me a impressão que o 5G é um bocadinho assim, para ter lá em casa, não é? É assim um bocadinho de banga, não é? O 5G, o chamado FWA, que é Fixed Wireless Access, foi desenvolvido com muito sucesso nos Estados Unidos. Foi desenvolvido ainda nas redes 4G na Europa e facilita com que se tenha uma internet muito idêntica à fibra, mas sem ter que perfurar toda a infraestrutura de instalar uma fibra em casa. É um plugin, agarra-se uma caixa, plugin, tem uma rede de fibra com Wi-Fi em casa. Não estou a dizer que vai ser muito diferente do que já instalaram uma fibra, mas ainda temos muitas casas que não têm fibra. Em Angola, especialmente em Luanda, se os números que nós temos, as casas que estão ligadas com fibra são cerca de 160 mil casas. Nós identificamos que estão cerca de 500 mil casas em Luanda que têm, digamos, capacidade para ter uma internet desenvolvida em casa, pelo menos 500 mil. Dos 2 milhões de casas que nós já temos mapeados em Luanda, por exemplo, 500 mil não têm uma internet fixa em casa, ou porque a zona dele, o cluster dele não tem fibra, ou porque se já e por alguma razão não aderiu ao serviço. Não queremos estar claramente a competir com a ligação de fibra para casa, com quem já hoje oferece, mas essencialmente queremos levar e facilitar a instalação de quem hoje ainda não tem internet em casa. E países desenvolvidos, todos, as pessoas quando estão em casa estão essencialmente ligadas por uma rede, seja fixa ou por ar, mas tem um router em casa onde toda a família está instalada. Mas também os países desenvolvidos todos têm água, luz, 24 horas por dia, não têm dificuldades em chegar a casa, é tudo isso, sabe? Isto é também a verdade. Aqui não há dinheiro para rutas de 5G. Não é? Exatamente. E isso acaba sempre por ser. Mas o 5G é o futuro. Mas mesmo assim sobre isso não há dúvida. Mas eu vou pedir para ligarem, para instalarem lá em casa para experimentar. Depois, se não isso chama-se corrupção. Não. Isso chama-se corrupção. Não. E depois... Mas pode depois escrever um artigo sobre se gostou do serviço ou não. Miguel, obrigado por essa sua especificação. Nós aqui falámos, e já agora, Miguel, como falou do 5G, deixe-me só perguntar, prevê, e falávamos aqui desta necessidade de fibra óptica e desse investimento que é necessário fazer. A Unitel tem previsto os investimentos nesta área, no reforço da sua rede ou não? De reforço de rede em que área? Nós fazemos... Falámos da rede leste, por exemplo. Ok, pronto. Nós temos lá, de facto, é desafiante, não é? É desafiante. Mesmo assim, é de notar que 90% dos sites que lá estão ligados por fibra. Agora, obviamente que o grande desafio é o mercado que estamos a referir, depois do sítio de fibra onde nós temos, não é? Como é que nós depois podemos cobrir? E a alternativa, por exemplo, ao satélite, uma rede 5G, para não falar uma rede 4G, mas uma rede 5G em frequências a 700 MHz, não é? Provavelmente vão ajudar em muito a fazer a cobertura wireless nessas regiões. Obviamente depois há o desafio do device, mas depois como é que as pessoas conectam, mas isso cabe ao operador depois arranjar uma solução. Não é? Ok, se me permitir dar aqui uma chega sobre a cobertura de fibra óptica,
é para dizer, por exemplo, a aparatos continuam a investir seriamente em fibra óptica, tanto a nível de transmissão nacional. Devo dizer que fomos o primeiro operador a chegar efetivamente à cabine com travessia pela República Democrática do Congo, ok? E devo dizer que também estamos a gerir uma fibra óptica que ganhamos num concurso internacional entre Moanda e Kinshasa. Reabilitamos já mais que exatamente 1000 quilómetros do Lubito ao longo do caminho de ferro até Oluena. Faltam-nos 320 quilómetros para chegarmos ao Luau e a nossa expectativa é passarmos a fronteira, chegarmos ao Lubumbashi e fazermos um ramal para interligarmos a rede do Grupo Parados dentro da África. Para além disso, estamos a investir, e agora voltando mais para o consumidor, nós aqui em Luanda fizemos 2.000 casas na centralidade do quilómetro 44, estamos a acabar outras 2.000 casas na centralidade de Kabare, estamos a fazer 10.000 casas na centralidade de Sequel, fizemos outras 2.000 casas na centralidade do Luzambo, no Ambo, se não estou em erro, outras tantas no Bié, na centralidade 4 de Abril, eu troco sempre, há 4 de Abril no Namíbia e a 5 de Abril em Cabinda. Perdoa-me se eu estiver a confundir. Enfim, o nosso objetivo é chegarmos a 50.000 casas agora em junho. Isso tudo com infraestrutura de fibra óptica, com investimentos próprios, e nós temos o objetivo, realmente, 2 estratégicos: de cobrirmos o país todo em fibra óptica e de interligarmos com os países vizinhos para trazermos tráfego internacional para Angola. E já começamos a trazer. Agora, em 31 de janeiro, devo dizer que vamos estar na fronteira de Massabi para fazer a ligação para Ponta Negra e trazermos tráfego também da República do Congo. São investimentos reais, nós estamos a falar. Há aqui alguns operadores, aliás, que transportam tráfego pela nossa infraestrutura. Não é a mania das grandezas aqui que o Carlos disse, que fazemos tudo grande. Nós fazemos pequenos, mas fazemos bem, com fundos e sem apoios, seja ele em termos de benefícios fiscais ou até outro tipo de benefícios, que já nos referimos a isso. Mas isso depois é para outros. Sim, e eu prometi que hoje não ia falar de benefícios fiscais. Hein? Mas podemos falar. Não, mas eu prometi Só acrescentando essa conversa, quem está achando ótimo essa conversa é o consumidor. Essa história do 5G móvel ou com fibra e essa competitividade faz com que, esperamos com que os preços fiquem mais competitivos, né, no mercado, e a penetração assim aumente. E ao fazer isso, nós também, como operadores de televisão por assinatura, também podemos fazer uma revolução no negócio, que é proporcionar cada vez mais para o streaming conteúdo em qualquer momento, qualquer hora, na velocidade adequada para assistir em HD o seu jogo, a sua novela, e aí deixa de ter investimento em importar decoders, comprar as satélites para botar na casa da pessoa, ficar ali feio. Por exemplo, tem alguns condomínios que não deixam colocar satélites, né? E aí, satélites que eu digo, é o dish, o prato, né? E com isso também tem uma experiência do consumidor melhor. Então, eu estou adorando essa conversa. Você não imagina a quantidade de antenas que a gente já teve lá em casa. Né? Já foram deste tamanho, já foram deste. É colocar agora o consumidor no centro do negócio, com certeza. Mas do seu ponto de vista, sua opinião pessoal, este aumento de grau de cobertura que se pretende das comunicações móveis, internet, etc., vai fazer-se exatamente por aquilo que parece ser a opinião através da fibra, ou não? Eu acho que os dois modelos são válidos, né? E aí cada operador vai ter sua estratégia para poder focar. O importante é a experiência do consumidor. Acho que o Miguel está desafiando as pessoas a terem a experiência para perceber como é que aquilo resulta. E no final, se o consumidor gostar de uma experiência com fibra ou com móvel e com preço, ele vai fazer a balança, o trade-off, e vai escolher. É simples como isso. Né? Claro. Já agora, se me permite, em relação à experiência do consumidor, nós temos vasta experiência na parte dos VSATs. Trabalhamos há 20 anos nisso. E uma coisa que nunca é referida, justamente, é o custo desse equipamento. Quem o paga? Não é uma coisa barata, é muitíssimo mais caro que o telefone. Está a falar do 5G? Não, do VSAT. O centro do debate é o satélite. Estou a bater consigo, Miguel. Peço desculpa. Recentrando para os VSATs.
e para o Angosat. Portanto, esse equipamento é muito caro. É muito caro. Quem paga? Portanto, o consumidor final, vão ser subsídios, como é que isso vai ser organizado? Não sabemos. Portanto, o impacto que pode vir a ter, não sabemos. Mas pode abrir-se aqui, como é que eu ia dizer, haver uma legislação, depois veremos se será assim ou não, que eu posso explorar um VSAT lá na minha localidade. Eu faço um investimento, depois... Mas não sabemos, lá está. Mas pode ser uma das... Com certeza, aliás, o Pinto Leite já referiu isso. Gostaríamos de saber isso, ter essas informações, não é? Sim, senhora. O Inacom já vai responder no final. Está a tomar nota, não é? Vai fechar, vai ter que tomar nota relativamente a isto. Deixe-me falar agora aqui com o Gonçalo da Fricel também, porque está numa situação particular, ou seja, numa situação em que também estará desejoso que todo este grau de cobertura aumente sem ter que ser a sua própria empresa a assumir todos os custos, ou seja, que toda a gente se junte e que de alguma maneira contribua, porque só com massa crítica é que no fundo o negócio das operadoras, o negócio das plataformas, o negócio da Sistec, o negócio da Aparatos acaba por ter esse mas pegando ali um bocadinho nas palavras de Francisco, porque obviamente a Fricel não trabalha sozinha, não é? Portanto, claro. E aqui nesta mesa, enfim, trabalhamos com quase todos, não é? Portanto, os investimentos, pelo menos na esfera dos operadores, estão onde eles são economicamente viáveis e nós nunca vamos sair disto, não é? Portanto, claro. Há aqui um muro entre aquilo que são os investimentos dos operadores e aquilo que se espera do Angosat, não é? Portanto, obviamente as empresas não são feitas para não ganhar dinheiro, não é? E, portanto, nas zonas em que não é possível colocar a cobertura economicamente viável, pronto, vamos ver de facto que capacidade é que o Estado irá alocar para dar conectividade a essas pessoas. Mas, obviamente, interessados em utilizar essa... Dependendo, naturalmente, do modelo económico subjacente, não é? Porque, quer dizer, em termos teóricos, entre o coaxial, a fibra e o satélite, nós, de um para o outro, vamos dobrando o custo de CAPEX e de OPEX para explorar, não é? Sim. Para simplificar. E, portanto, à saída, à porta do armazém, digamos assim, o satélite é mais caro, não é? E, portanto, dependendo daquilo que é a subvenção que o Estado irá dar para disponibilizar esta capacidade residual aos operadores, isso poderá ser interessante para eles ou não, não é? Portanto, se me pergunta se, havendo uma alternativa altamente eficiente à fibra, como nós a conhecemos hoje no mercado, a um preço altamente competitivo, se os operadores estão interessados, isso naturalmente claro que sim, não é? Mas quer dizer, mas concordo com o Francisco, acho que isto tem sido aquilo que o país tem feito nas telecomunicações. Foi um movimento de reinvestimento sucessivo. A fibra, nós no panorama temos alta disponibilidade de fibra pelo território e, portanto, acho que, quer dizer, não será o Angosat que vai mudar radicalmente esse paradigma e esse caminho que os operadores têm vindo a trilhar, poderá ser complementar, sim. Deixe-me puxar aqui a conversa também para a cibersegurança, porque nós acabamos por, muitas vezes, enfim, no nosso dia-a-dia, não lhe dar o devido valor, acho eu, a não ser quando nos acontece. Só para terem uma ideia, isto é uma informação que eu vou passar a todos, e porque nós também o fazemos, o nosso Jornal de Expansão recebe um ataque mais ou menos de 5 em 5 minutos, relativamente. Só para termos uma ideia. Isto porquê? Porque nós também tivemos que nos defender e temos esta informação. A Sistec é uma das organizações que muito tem falado sobre isto, desde sempre, não é? Não só disponibilizando produtos, mas também alertando para isto. Hoje, já é possível nós termos sistemas de cibersegurança que sejam competitivos ao nível do preço e que tenham coberturas muito grandes, ou seja, ou isto acaba sempre ainda por ser uma opção, vou gastar este dinheiro e depois logo se vê. Pois, eu acho que começa por aí, vou gastar este dinheiro e depois logo se vê. Quer dizer, temos que ver aqui os diferentes níveis de segurança que temos que ter. Desde logo, o primeiro é o utilizador final, ou o utilizador, o operador, se quiser, será você com o seu telefone. Os cuidados que tem que ter, que é para não ter problemas. Portanto, a EMI está a fazer agora uma coisa muito engraçada, que é o cidadão digital. Não é? No fundo é educar, que é uma coisa que nós também temos vindo a fazer. É educar as pessoas, para que esses problemas não surjam. Depois tem uma camada em baixo, que é então a camada mais de infraestrutura e processos, que aí nós temos algumas cartas a dar,
e que podem ajudar. Mas enquanto a primeira camada não estiver resolvida, não vale a pena gastar muito dinheiro cá em baixo, porque se você deixar a sua password à vista de todos, não tem hipótese, ou se deixar o seu PIN... Como foi Portanto, explicado. são de facto várias camadas. E sim, nós temos feito esse alerta, temos especialistas que funcionam nessa área, e é um problema que cada vez se vai pôr mais, uma vez que isto é tudo muito jovem ainda, na era digital. Francisco Pinto Leite, a cibersegurança é já uma ameaça hoje para o nosso mercado? É assim que a gente deve encarar ou não? É, claramente, e é assim que nós encaramos na Aparatos, porque o nosso core business é o corporativo, o B2B. Reparem que, por exemplo, nós temos a nossa própria cloud, que foi a primeira cloud realmente angolana, alojada aqui, com os nossos servidores alojados aqui, e tem crescido exponencialmente os acessos à nossa cloud em termos de novos pedidos, de novos clientes, de soluções de cloud, e é uma grande preocupação que nós temos. Investimos bastante nisso, tanto do ponto de vista de ferramentas, como do ponto de vista até de capital humano para gerirem isso. A parte da cloud, por exemplo, nós temos hoje grande parte da infraestrutura financeira, digamos que praticamente os top 5 bancos, de uma forma ou outra, estão alojados ou na nossa cloud ou fisicamente no nosso data center. Portanto, é realmente uma preocupação. A parte do colocation e dos serviços de cloud que nós damos também, damos bastante conectividade. Portanto, nós temos que ter desde firewalls, desde antivírus e toda a infraestrutura de segurança no geral. E investimos bastante e continuamos. É um foco permanente, diário, na nossa atividade. Miguel, como é que este tema é analisado na Unitel, a questão da cibersegurança? Bom, isto para nós é uma questão crucial, não é? Quando se faz a análise de risco do negócio, neste momento, nas telecoms, está entre o primeiro e o segundo, e depois depende daquilo que a gente quiser escolher. Depois, por outro lado, tivemos aqui um ensinamento. Em fevereiro ocorreu uma coisa inédita que nunca tinha sido visto numa rede em Portugal. Eu vou referir o nome, mas penso que vocês sabem do que é que estamos a falar, e conseguimos perceber o que é que aconteceu, e as conclusões depois que tiramos aqui é o seguinte: nós temos que fazer toda a proteção para que não entrem. Mas nós temos que estar preparados, e acho que a Marla falou-nos aqui nisto, temos que estar preparados, aceitar que eles vão entrar, o que é que nós vamos fazer quando eles entram? E o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, uma coisa é nós temos todas as funcionalidades para a proteção. Eles querem atacar, encontrar as brechas, entrar. Nós temos que tentar encontrar as brechas. Ninguém acredita que vai conseguir cobrir todas as brechas. Isto é quase segurar água com as mãos. É uma corrente de água que vem e a gente põe lá muitas mãos, há sempre sítio para onde passa. Mas, por isso nós temos que aceitar que eles um dia vão entrar. E o que é que nós vamos fazer no dia em que eles entram? De facto, nós tivemos esse aprendizado com este operador em Portugal, com quem nós depois falámos e com vários operadores, e que foi uma conclusão muito fácil de concluir e que a Marla também aqui falou, é como é que nós restabelecemos o serviço. Ou seja, e eu vou saudar que quem entrou neste operador em Portugal teve só um único objetivo, nem sequer era vender, nem roubar, era destruir, limpar a rede. A primeira coisa que fizeram, limparam o storage, o backup. E depois limparam todo o sistema operativo. Tudo. O que quer dizer que de repente, e posso-vos dizer que esse operador restabeleceu o serviço, primeiro com a rede 2G e 3G, porque com parametrizações que tinha da rede mais antiga em cassetes físicas, não havia cassetes digitais. Portanto, estamos a falar de um operador mundial de top. Isso levanta aquele problema que é esta questão de entregarmos tudo à cloud, não é? Entregar à cloud também não... Como é que é dizer? Às vezes é melhor entregar os mais velhotes punham o dinheiro debaixo da cama, não ia tudo para o banco, não é? Só que fica visível, é mais fácil. Na cloud é mais difícil. Mas a cloud de facto é mais protegida, mas mesmo
para um operador. Estamos a falar de um operador como nós que temos que prestar serviço pré-pago, serviço pós-pago, e pode-nos acontecer alguma coisa, como é que nós fazemos amanhã? E, portanto, foi aqui dito, é criar, de facto, nós temos que ter os backups, nós não conseguimos fazer backup de tudo. Nós temos o nível de software que nós temos, fazemos um backup isolado à parte, mas nós temos que ter as funcionalidades iniciais para restabelecer o serviço e num backup totalmente isolado. Isolado eletronicamente, fisicamente não estamos muito preocupados, não vai lá, mas eletronicamente tem que estar isolado e, portanto, isto é um trabalho que estamos a fazer e que recomendamos a toda a gente fazer. Não é? Miguel, de todo modo, nesse ataque em concreto, a componente humana continua a não ser negligenciável, não é? Ou seja, a forma como o intrusor acedeu à organização. Eles entraram como colaboradores. Pronto, esse foi o problema, não? Mas por isso é que eu estou a dizer. Mas a gente pode pôr, digamos, a identificação forte, como eles tinham lá, atenção, como eles tinham lá. Mas mesmo assim eles conseguiram. Não? Mas aí, Miguel, pegando o seu ponto, isso é inevitável, vai acontecer, e o seu ponto do comportamento humano. Vou fazer uma pergunta para vocês não precisam levantar a mão, mas pensem. Quantos de vocês aqui, que estão aqui nessa sala, tem acesso vou entrar no streaming para assistir um jogo sem pagar nada, etc. e tal, porque aquilo é de boa, ou eu vou pagar qualquer coisa. O que vocês estão a fazer? Vocês estão a entrar a um acesso direto no perigo. Aquilo pode causar 5 coisas. A primeira coisa é ferir brutalmente o seu telemóvel, a sua televisão, o seu computador. Depois, aqueles aplicativos que você baixa e pagam com cartão de crédito internacional, aquilo ali, o teu cartão vai ser usado para grupos terroristas, para burla, e você nem vai perceber, né? Além de estimular todo o lado terrorista e tudo que é ilegalidade. E o pior, deixa de investir no país, deixa de você pagar imposto, deixa de gerar empregos. E só para contar uma história aqui, para terminar, tive um amigo meu que... você está na DSTV, a gente encontrou aqui. Sim, claro. E ele gosta muito de futebol. Eu perguntei como é que é. Já tem a Champions League pela DSTV? Não, eu tenho um aplicativo que eu fiz o download, consigo fazer aqui, pagar de bola e tal. Não, mas isso aí você gera esse risco todo. Não, mas tudo bem. Passou um tempo, 3, 4 meses, encontrei ele novamente e ele veio até comigo a perguntar, olha, eu falei, como é que você está? Você está bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Mas ele falou, mais ou menos, eu perdi um emprego agora, estava com dificuldade de emprego, mas posso te mandar o seu CV para a DSTV? Eu falei, não manda para mim, manda para o pirata. Porque com certeza o pirata vai te contratar, porque só para dizer que a DSTV esse ano, quando lançou um canal Queen the Magic, que foi o canal que produziu a novela O Rio, que é um grande sucesso, e várias outras minisséries, esse ano só, com esse investimento, nós contratamos 3.800 pessoas, entre figurantes, técnicos e atores, com um investimento internacional de uma empresa multinacional fora de Angola, investindo no país e gerando foco na cultura nacional e emprego. Isso só pode ser possível ou continuar se a gente, como um todo, entre o regulador e nós, combatermos esse tipo de coisa. Vocês têm muitos problemas nessa área. Porque, caso contrário, eu só queria aqui destacar, o nosso regulador está aqui, o PCA, o Dr. Joaquim Mongo, pelo excelente trabalho que ele fez aqui antes do Mundial, onde nós identificamos, eles identificaram, nós temos uma empresa também de cibersegurança, que é a Ardeto, do grupo MultiChoice, com sede na Holanda. Identificamos vários ISPs aí, piratas, digamos assim, e junto com o regulador conversamos sobre isso e ele atuou fortemente junto com os operadores para minimizar esse impacto, que demonstra que é um excelente exemplo de um trabalho em conjunto entre operador e regulador. Falávamos desta questão da cibersegurança, mas há aqui uma área que é, Carlos, uma área importante. Só é possível nós fazermos e minimizarmos estes riscos se as pessoas, os colaboradores, enfim, souberem o que é que devem fazer. Falava aí dos jogos, o nosso responsável informático fechou o acesso a alguns streamings e os trabalhadores ficaram zangados porque era por ali que viam jogos de futebol, não é? Enfim, à hora do trabalho. Ou seja, há aqui também algo que tem que ser feito ao nível do comportamento, não é? Enfim, no limite, tem que deixar os telemóveis à porta e dentro da empresa terem apenas o telemóvel. Zero Trust, não é? Aqui o tal Zero Trust. Exatamente. Ou seja, as pessoas têm que deixar telemóveis e só utilizarem os telemóveis
Exatamente, empresa é. e os computadores da empresa. Sim, sim, sim. Isso parece-me perfeitamente impossível no nosso Não, mercado. a curto impossível prazo. não é. Agora, tem que se começar. Claro. Mas impossível não é. Aliás, nós, a nível da SESEC, estamos a fazer isso, quer internamente, quer para terceiros, implementar esse género de políticas, de Zero Trust. Portanto, sem isso, não vamos conseguir pôr ordem na casa. Se houver as exceções, o fulano é diretor, então não precisa, o outro não vai funcionar, o administrador e tal. Tem que ser mesmo Zero Trust. Claro que há depois esse outro lado da moeda, que é as pessoas ficarem incomodadas, gera-se ali um bocado de entropia e tal, mas isso vence com a educação e com o tempo. Eu acho que é o caminho e não prevejo dificuldade. Do nosso lado não temos tido e tem funcionado bastante bem, quer connosco, quer com terceiros, como digo, é serviços a quem prestamos. Deixa-me perguntar aqui ao Gonçalo Farias, que ideia tem disto do Zero Trust, de pôr os colaboradores todos com estas uniformizações de comportamento? Olha, eu antes de exercer as funções que exerço hoje, trabalhei sempre em organizações que praticam Zero Trust há mais de 15 anos. Portanto, a dupla verificação da entrada em sistemas, portanto, a interligação entre os dispositivos móveis e as aplicações, etc., são coisas... A não utilização do USB, para mim, é uma realidade desde 2009. Portanto, os computadores corporativos, ninguém tira, nem injeta pecheiros. Não é? Portanto, o Zero Trust, eu acho que, enfim, estava a comentar há pouco ali com a Inês e com o Fernando, que pronto, tem uma negatividade associada ao nome, não é? Zero Trust, não é? Parece que a gente não pode confiar naquilo. Mas é ao contrário, ou seja, é de facto privilegiar este princípio de que dentro das organizações, primeiro, todos cometem erros, e não é o grau hierárquico que determina se as pessoas têm mais ou menos cuidado a proteger a informação sensível. E segundo, que de facto este risco é muito tangível, é muito real. Há pouco estávamos aqui a falar, a nossa preleitora tinha perdido o telefone, etc. Basta aquele telefone não estar protegido por uma simples senha e, portanto, a partir daí há uma série de riscos que se começam a multiplicar para a organização envolvida. Até. Mas esse comportamento tem que ser divulgado. Esse comportamento, eu diria que já começou, ou seja, o potenciar esses comportamentos já começou. O regulador, enfim, o regulador há pouco foi chamado, o regulador tem pedido aos operadores para fazer o broadcasting de diversas mensagens sobre cibersegurança. O awareness está a aumentar, enfim, as plataformas de streaming todos os dias hoje têm comentários sobre borlões da internet, etc. Portanto, eu acho que culturalmente o tema está cada vez mais a adquirir relevo. Agora, claro, ele também tem associados investimentos que, primeiro, não cabem nos modelos de negócios de todas as empresas. Muitas médias empresas não têm capacidade para investir neste sistema de proteção, desenvolver estes processos, etc. E, portanto, vai haver sempre alguma assimetria e algum risco com o qual nós temos que conviver, mas isso é matriz normal da sociedade. Não é? O Zero Trust, não é? E penso que a Marla nos mostrou aqui que, digamos, as grandes organizações vão ser da VPN, porque o Zero Trust já não é uma questão de trust, é que já é que não se pode dar a oportunidade, porque às vezes nem tem a ver com o Zero Trust, não tem a ver com a pessoa teve cuidado ou não teve cuidado. E o teletrabalho, vou-vos dar só um exemplo, que a pessoa aceder a um computador, não é? E estar em sua casa, estarem amigos lá em casa, quando dão conta, nem dão conta, alguém pode estar por trás a gravar, a filmar, a ver o que é que as pessoas estão a fazer. Portanto, E como é que vai ser o teletrabalho, então? Não, o teletrabalho tem sempre o downside, quer dizer, por isso é que nós estamos no escritório, porque em casa até parece que estávamos bem, e ficámos um bocadinho mais gordos, mas até não estávamos mal em casa, ou pelo menos quem tem essa oportunidade, e nós temos que ver que há muita gente que não tem uma casa digna para poder trabalhar e concentrar-se. Não é? Portanto, mas era só este chega aqui ao Zero Trust. Dizer-vos também que se algum dos presentes na sala quiser colocar alguma questão aqui, como fazemos sempre nesta fase, colocar alguma questão aos presentes, pois a partir de agora podem fazê-lo. Ou podem levantar o braço se assim o quiserem. Está ali uma primeira, vamos. Pergunta de expansão? Ora, já tem. Identifique-se primeiro e depois faça a questão. Boa tarde a todos. Eu sou o Wilton Jorge, da Atlantic TV.
quero parabenizar a organização do fórum da equipe do Jornal Expansão, felicitar a intervenção dos convidados e vou dirigir 3 perguntas. Primeiro ao CEO da Unitel, seguidamente ao diretor-geral da MultiChoice e posteriormente ao senhor Geraldo, ao diretor-geral da Africel. Ao diretor-geral da Unitel, eu tenho a questionar o seguinte. Ultimamente tem surgido muitas mensagens no telefone de muitos de nós, de indivíduos não identificados que prometem empregos, prometem uma série de coisas e situações que infelizmente acabam sempre despoletando em burla. Como é que a operadora tem trabalhado nisso? Para o Dr. Glauco, na periferia, essencialmente, existe um movimento muito grande de estruturas de distribuição de conteúdos de televisão, assim, rudimentares e a cabo. E isso acaba fazendo com que a empresa perca muito dinheiro, porque negocia direito de transmissão com as televisões lá fora e uma série de coisas. De que forma é que tem trabalhado com o setor para pôr cobro a essa situação que muito vos prejudica? E, em terceiro, temos lido nos últimos tempos que a Africel já ocupa a 2ª posição em termos de cota de mercado a nível das comunicações móveis. O que é que, de novo, com relação à questão de segurança, prevenção de burro e esquemas de charlatanice? Obrigado. Vocês reparem que isto não é propriamente cibersegurança, estas perguntas, mas é também um pouco sobre isto, ou seja, que é a segurança comportamental, não é? É um pouco isso, não é? Não, eu agradeço imenso essa pergunta porque é de alta pertinência. E vamos explicar aqui e tentar passar a informação do que é que se está a passar. De facto, existe um serviço chamado Bulk SMS. O Bulk SMS são parceiros que alugam o serviço com a Unitel e o Bulk SMS carece uma aprovação de um shortcode da Inacom. Portanto, a partir do momento em que alguém chega à Unitel, eu tenho uma shortcode, está aprovada, então nós entregamos um Bulk SMS. Os SMS nós não temos, até por questões do standard, nós não lemos os SMS. Portanto, nós podemos fazê-lo e até uma das propostas que a gente muito em breve vai fazer ao regulador, fazê-lo com um objetivo muito específico de evitar este tipo de situações que aqui foi descrito. Mas aqui a criação humana vai para lá disso. Nós temos pessoas que basicamente nem usam o Bulk SMS, compram cartões e andam basicamente a tentar criar uma conectividade com uma pessoa para que a pessoa lhe tente ligar e depois eles tentam, por questão de falta de literacia ou descuido, de aquilo é uma maneira de ir apanhar informação relativamente ao phishing. Portanto, é uma maneira de fazer phishing. Portanto, e além disso, suplementarmente, depois temos um desafio brutal relativamente à questão da segunda via, porque o modelo que está standardizado em Angola para se fazer uma transferência num website do banco é receber uma OTP e essa OTP depois é concluir digamos, a transferência. E a Unitel também estamos a trabalhar com os bancos, mas é assim, foi uma decisão dos bancos de usarem o OTP. O OTP é um desafio para os bancos, também provavelmente é um desafio para nós e, portanto, nós temos que fazer o loop nisto. O que é que nós estamos a fazer? Nós temos uma área, a nossa área de cibersegurança, nós abatemos, quando eu digo abatemos, desligamos assim à vontade, uns 30 números diariamente. O que é que nós vemos? São coisas muito simples. Portanto, um número que de repente nunca fez nada, de repente começa a mandar SMS para muito sítio, que nunca fez chamadas. Portanto, aquilo imediatamente há um alarme
entra em observação e em determinado momento a gente já tem um algoritmo que diz, olha, a probabilidade disto ser alguém que está a fazer coisa é bater. Eu, por exemplo, recebo SMS no SMS, imediatamente mando à equipa, esse número vai logo abaixo, a dizer, ou ganhaste um carro, ou fizeste, e a questão... A gente por dia ganha 3 coisas, pois, isso, mais ou menos. Mas de facto é que é um desafio, e eu acredito que nós podemos reforçar muito, mas vamos ter que ter aqui uma conversa com o INACON. Ainda não iniciámos, mas estou aqui a aproveitar o PCA aqui, mas em breve vamos ter essa conversa, porque nós temos maneira de ler os SMS com um objetivo específico. A gente não quer ler os SMS das pessoas, mas com um objetivo específico podemos pôr machine learning e podemos pôr software que encontra certo tipo de padrões e desses padrões nos dá alarmes, e com esses alarmes nós podemos evitar também mais fraude. Vocês, só uma curiosidade minha, vocês quando detectam esses números, deitam abaixo, abatem, como dizem, e comunicam ao SIC ou não? Ou fica por ali? Fica por ali. O desafio, e por acaso o Gonçalo tivemos aqui, e ele também pode falar nisso, qual é o desafio? A SIC às vezes identifica os números e depois vai lá ver quem é o número, quem é o bilhete de identidade que lá está. E depois é um desafio que Angola tem, que é não tem um bilhete de identidade, nem toda a população tem um bilhete de identidade, e o próprio regulamento também permite que o operador não é totalmente responsável sobre a questão do bilhete de identidade, porque se o fosse, provavelmente muitos dos angolanos não tinham hoje ligação ao serviço, não é? Portanto, mas há aqui de facto, nós temos todos os registros de quem é que aquele SIM card está registado, nós damos à SIC informação e, por acaso, há uma área do país que é muito propensa para originar essas mensagens. Vemo-lo Cabida, com... não é? Não é o que pelo menos é o que eu vejo, não é? Não vou comentar, mas cabida, só estou não a é? dizer que há uma região que é É muito onde tem a fibra propensa. óptica, está a ver? Bem, mas vamos lá que temos que também dar mais opções. Ok, primeiro eu queria agradecer pela pergunta. E a pergunta foi sobre redes comunitárias, né, na verdade. Mas, na verdade, falou se é cibersegurança ou não. Deixa eu esclarecer o que acontece. Nós temos 3 tipos de pirataria, digamos assim, né? Uma é aquela que eu falei, que você está no website, no IPS, e faz um download e compra. O segundo é essa rede comunitária, que é alguém que pega o cabo da TV Cabo ou da Zap e coloca numa central e redistribui e compra decoders e vai redistribuindo naquele bairro, naquela região, com o melhor dos conteúdos da STV e da Zap, só o filé, com preço lá embaixo, né? E que faz com que o agente que está trabalhando ali naquela região tenha problema, que não consegue ser competitivo com aquela rede toda. Nós temos isso identificado, nós trabalhamos junto com o regulador também para tentar mitigar isso. Já houve até uma ação de blitz com o SIC, um RAID que nós fizemos lá, só que aquilo foi feito, prendemos muitos equipamentos, passou 2 semanas, 1 mês depois, aquilo de alguma maneira voltou a funcionar. E isso é um dos trabalhos que nós estamos tendo com o regulador junto ao SIC, como é que nós podemos acelerar esse processo, porque isso é fundamental para gerar emprego de uma maneira real. E a terceira coisa que está começando a entrar aqui também em Angola, que nós temos que tomar cuidado, que aí é cibersegurança, são uns hardware, são uns decoders que vêm já dentro com um pendrive de internet e já vem lá dentro embutido. Sim, 90 canais. Exatamente, 80 canais, 10 TV, a Zap, você paga lá uns 60 mil kwanzas e depois, boa sorte, né? Não sabe o que você vai acontecer. E o que é pior, eles estão comunicando de uma maneira transparente em todo lado. Tem redes sociais vendendo aquilo com um telemóvel, que você pode ligar e aquilo... O mais impressionante, que a mim me parece também, isso tem a ver connosco, é que pessoas informadas, ou que deviam ser bem informadas, da classe A, têm isso. Tem isso e quer vender à gente. Eu falo com algumas pessoas, não é? É por isso que eu falei do risco, Mas, né? quer dizer, as pessoas às vezes não percebem o risco que estão a fazer e como elas estão a jogar contra a economia. E uma das coisas, um paradigma nós temos dificuldade financeira, preço, então isso é mais barato, de repente compensa essas pessoas terem.
Mas, na verdade, o nosso pensamento tem que ser ao contrário, né? Ao fazer isso, nós vamos diminuir cada vez mais os empregos e mais dificilmente essa pessoa vai ter a condição de Claro. fazer. Se fizermos ao contrário, a pessoa vai ter um emprego na DSTV e aí pode comprar sua subscrição de maneira correta, né? Isso foi o que os indianos fizeram, aumentaram o consumo interno para desenvolver a economia. Também queria responder aqui à questão da... Sim, enfim, este tema, quem é do setor sabe que nos últimos meses tem sido foco de grande preocupação. Trabalho proximamente dos operadores, o regulador, a Procuradoria, o Serviço de Investigação Criminal. Parece haver, de facto, esta característica social de muita concentração destes crimes praticados na província de Cabinda, exatamente por permitir hoje ter boa infraestrutura de telecomunicações e, ao mesmo tempo, permitir também uma saída rápida do território angolano destes grupos e reentrada, etc. Mas, para mim, o elemento humano, enfim, os operadores, os reguladores, os órgãos de polícia criminal, etc., têm que fazer o seu trabalho, mas a componente humana continua a ser extremamente importante, porque, enfim, nos sorteios tipicamente quem atribui o prémio não manda uma mensagem às pessoas para dizer que ela ganhou um carro. Pronto. Portanto, eu acho que a dimensão humana aqui é extremamente importante. Hoje já há maior consciência, estamos todos de acordo. As pessoas hoje já têm, mas houve uma altura que as burlas foram muitas. Não é? Sem dúvida. Quero dizer já agora, respondendo e agradecendo à pergunta que foi colocada, o que é que a Africell tentou e está a fazer de novo neste tema? Portanto, nós, olhando um bocadinho também, porque isso é necessário para a experiência dos outros operadores já no mercado, percebemos que este tema do bilhete de identidade, portanto, a identificação civil, está intimamente ligado à capacidade de captar novos clientes, não é? E, portanto, desenvolvemos um sistema que permite adquirir ou identificar um subscritor através das testemunhas, etc. Ele não está ainda num grau de perfeição operacional, digamos assim, porque temos a questão da resolução das câmaras depois que estão disponíveis para estas equipas que fazem a aquisição dos clientes, etc. O reconhecimento facial exige, de facto, recolha de imagem de alta qualidade. E, portanto, depois lá está mais uma vez o modelo comercial, depois pode não comportar eu ter um agente na rua que precisa de um equipamento que custa $1000 por cada um para poder fazer essa aquisição de clientes, não é? Portanto, nesta mesma sala, há 2 dias atrás, enfim, também ainda dentro da Semana das Telecomunicações, eu falei um bocadinho sobre isso, que é, para mim, parece-me que isso é um tema de base para qualquer um dos setores. Sejamos nós a falar do setor financeiro, das telecomunicações ou dos cuidados médicos, a necessidade de continuar o esforço de aquisição e de cadastramento dos cidadãos e, portanto, do cartão de cidadão e criar uma solução robusta que permita às pessoas que não tenham as condições económicas para aceder dessa forma aos documentos, mas que lhes permita entrar e ser passível de contrair direitos e obrigações com prestadores de serviços de diversa natureza. E, portanto, a partir do momento em que o tema da identificação civil esteja mais resolvido, também será mais fácil às autoridades conseguir reagir neste tipo de situações. Porque a legislação que está hoje em vigor permite que um utilizador possa registar vários telefones. E este quesito está presente na legislação porque ele foi desenvolvido numa fase em que, de facto, era preciso explodir os números da teledensidade no país. Nós hoje estamos numa fase diferente. Estamos numa fase de consolidação. Hoje as taxas... Os operadores propõem isso? Um número de telefone por pessoa? É isso? Não é isso que estamos a dizer. O que estamos a dizer é que o processo, como ele está montado hoje, de facto, tem fragilidades que potenciam e criam oportunidades para cibercrime. Essa é a realidade. Há mais alguma questão que queira ser colocada? Tenho ali 2. Peço que as questões sejam rápidas e depois as respostas aqui também rápidas, que assim conseguimos pôr mais gente também a questionar. Está depois também um senhor à frente. Faz favor. Boa tarde, obrigado pela atenção. Eu quero agradecer pela oportunidade que me dão para falar. Eu chamo-me Eduardo Jeremias, pertenço à empresa Senir, empresa de telecomunicações. Eu gostaria de fazer uma questão junto da Unitel e também a outra colocar ao INACOM. No âmbito da partilha de infraestrutura de telecomunicações, havia em falta o regulamento sobre as partilhas de telecomunicações. Hoje já foi aprovado.
E eu gostaria de saber o que é que falta, o que é que está pendente para as operadoras de telecomunicações, principalmente as operadoras móveis, começarem a partilhar as infraestruturas, principalmente DLTE, que é a infraestrutura móvel. Eu vi muito bem a abordagem da Unitel e parabenizo pela implementação de 5G, tendo em conta uma tecnologia muito avançada, permite sim a partilha da infraestrutura, tendo em conta a capacidade que ela por si só acarreta. E eu gostaria de saber, do ponto de vista do INACOM, se falta mais alguma coisa a fazer ou do ponto de vista das operadoras. Caríssimo, o INACOM não está aqui para responder a perguntas, está para fazer uma declaração. Uma declaração, ok, perdão. Mas... depois aí informalmente apanha o Dr. Joaquim Mongo e chama-o e diz, olha, já agora, não sei mais. Exatamente. Também é para isso que serve. Obrigado pelo reparo. Mas também queria agradecer, dizer que isto facilitaria muito a própria demanda que as operadoras têm na partilha da infraestrutura do serviço de LTE, que é o serviço móvel de 5G. Existem licenças aprovadas de MVNO, que são os operadores virtuais móveis, que poderão então também ajudar essas operadoras a ocuparem aquelas zonas cinzentas onde elas, porventura, não estejam. É esta a minha preocupação. Obrigado. Miguel, uma resposta. Vamos só dividir aqui o que é partilha de infraestrutura, vamos chamar passiva, que é o que normalmente chamamos de partilha de infraestrutura, e depois provavelmente estamos a referir ao modelo MVNO, portanto, que é a operação virtual. A partilha de infraestrutura passiva está concluída. Se quem quiser, nós temos a oferta, é discutível. O que está desenhado em regulamento primeiro é feito um acordo entre as partes, nós não podemos ser discriminatórios e, portanto, se não houver acordo entre as partes, o regulador depois intervém. Mas, portanto, se tiver alguém quiser aceder à nossa partilha, agora a partilha não é barata, a infraestrutura foi muito cara, pronto, mas isso é esse modelo. Já tivemos a primeira discussão pública disso. Exato. Não houve discussão pública, houve umas afirmações públicas. Depois, relativamente à questão da utilização virtual, isso eu diria que não está concluída em termos de regulamentos, não é? Pronto, não obstante, o MVNO modelo depende do modelo de MVNO que tivermos a falar, porque os MVNOs podem ir do modelo muito simples, que é revender o serviço que o operador tem, e revender e, portanto, ganhar uma margem como revendedor, até o operador MVNO querer fazer o seu core, fazer o seu marketing, e depois o operador basicamente só lhe dá partes da rede onde lá entrega. Pronto, esse é um modelo que tem que ficar definido e também quem o quiser fazer. Eu diria que o modelo de MVNO mais avançado, portanto, o chamado Full MVNO, eu penso que não há um regulamento que esteja ainda concluído, há um draft, ainda não está concluído, mas também temos que perceber que ainda não há uma obrigação clara de ser um MVNO. A Unitel não tem a obrigação, neste momento, de promover o serviço, por exemplo, um full MVNO a uma terceira entidade, porque nós também temos que fazer investimentos para o fazermos, porque se prestarmos a serviço de core, se prestarmos a serviço certo tipo de serviços, nós também temos que fazer um investimento e depois, um princípio básico do MVNO é o setup fee. Não se entra neste negócio sem dinheiro, tem que se investir, porque senão também não valia a pena vir, não é? Pronto, e era só para, acho que basicamente... Mas eu não vou deixar que a conversa vá por aí. Obrigado. Vou só pedir mais duas perguntas. Está ali uma. Tem microfone? Não, está ali. Vamos lá. Ali, primeiro ali e depois ali. Boa tarde a todos. Meu nome é Crisóstomo Bunto. Eu tenho aqui duas questões e a primeira tem a ver com o serviço de telecomunicações. Aqui, de forma muito direta, nos foi dito que o satélite não vai reduzir os preços e, portanto, vamos continuar a ter os preços como estão. Mas a minha questão vai na qualidade dos serviços. Volta e meia, e principalmente pelos principais operadores de telecomunicações, o nosso tráfego é encaminhado para fora. Eu tenho um saldo de dados de 1000 kwanzas que poderia ser muito mais útil se os nossos dados estivessem localizados no país. Mas eu sou roteado lá fora e, portanto, o meu saldo, como foi dito aqui, é barato do ponto de vista de custo da recarga, mas é muito caro do ponto de vista de experiência, porque volta e meia eu tenho que ir para fora.
Esta é a primeira questão. Como é que isto vai ser resolvido? Porque pode. É uma questão de vontade, é uma questão de manipular eficientemente a engenharia de tráfego. O outro ponto tem a ver com a questão da cibersegurança. Nós agora estamos em aproximadamente mais de 40 terabits de dados a ligar o país, fruto dos sistemas de telecomunicações que nos ligam. Quer dizer, de uma forma global, que é possível nós termos um ataque de DDoS, que é no formato de tsunami, vários dados a serem impactados a uma infraestrutura, a uma capacidade de 40 teras. Minha questão é como é que nós estamos preparados para poder lidar com esses grandes volumes de dados que não dependem da minha capacidade de não clicar ou de ter um firewall, ter altas políticas de roteamento, mas tem a ver com o facto de eu estar ligado à internet. Como se diz, na internet só dizem 2 tipos de operadores, aqueles que foram atacados e aqueles que serão atacados. Obrigado. Gostava aqui que a minha ala esquerda, nestas questões técnicas, senhor. pudesse elucidar. Ok. A primeira questão tinha a ver com a residência ou não dos dados cá. É claro que quando nós tratamos de internet, nós não produzimos conteúdo, em larga medida, em Angola, infelizmente ainda, e a maior parte do conteúdo vem de fora. Esse conteúdo há de ser pago. Portanto, enquanto nós não produzimos conteúdo, temos que o pagar lá fora. Mas os dados não se resumem só à internet. Portanto, quando se envia o WhatsApp de um lado para o outro, não estamos a importar esses dados. Portanto, com mais propriedade falarão os operadores de móveis. Mas, portanto, o impacto que tem o satélite nesse género de intercâmbio de dados não é significativo, na minha opinião. Em relação à segurança dos dados, esse grande volume, o tsunami que poderá ou não surgir, haverá sempre esse risco. Não vamos fugir dele e haverá para nós e para toda a gente. Estamos ligados, temos esse risco. A solução não é desligar, não é? É tentar proteger-nos e, se calhar, segmentar as áreas, o que, aliás, intrinsecamente já é feito, não é? Esse tráfego não está todo no mesmo sítio. Portanto, já está segmentado e dessa forma, aplicar as políticas que já aqui falámos para nos podermos proteger, sabendo de antemão que vamos ser atacados, não é? Ninguém vai ficar livre disso. Depois, como dizia muito bem, como é que se reage a isso, uma vez que já fomos atacados. Prevenir primeiro e depois saber como é que se reage. Francisco, quer acrescentar alguma coisa relativamente a esta matéria? Não, acho que sobre isso já se falou bastante. Isso passa fundamentalmente para a lei. Tem talvez aqui um aspecto que não foi focado, diz respeito aos próprios processos operacionais das empresas. Okay? Isso leva até a tocar em algumas certificações que são dadas a vários níveis e passa pela mudança daquele paradigma operacional que estamos muito habituados. Isto é um exercício que, por exemplo, nós, a nível de aparato, estamos a fazer. Por exemplo, nós agora obtivemos as certificações de nossos data centers e obrigou-nos a mudar alguns processos operacionais. Não foram fáceis, estamos aqui a falar em mudança de cultura operacional do dia a dia, mas é importante também olhar para todos para os processos e procedimentos internos nas empresas para nos protegermos. O resto é o que já foi aqui falado e bastante detalhado por outros. Tenho ali mais uma questão, ali, por favor. Muito obrigado. Hermenegildo Caxigena, investigador do Centro da Faculdade de Economia. E a minha questão vai no seguinte. Bom, não é uma conferência sobre concorrência, mas eu gostaria de saber com a entrada da Africell, eu esperava ver uma concorrência. Quer dizer, na mesma reduziu a concorrência, porque entrou a Africell, a Unitel permanece, mas a Movicel quase que deixou, está em dificuldades de atingir ou ter cota de mercado. Bom, gostaria de saber se isso deve ser alguns ataques cyber ou bom, dar alguma explicação sobre isso. Bom, agora outra questão eu gostaria de saber, nós temos agora a ANGOSAT 2. A ANGOSAT 2, ela passa a ser
já temos uma autonomia, ela passa a ser uma tecnologia endógena para nós, angolanos, ou ainda é exógena? Porque sabe-se que, na minha opinião, a tecnologia é endógena e não é exógena. Será que com a AngoSat temos possibilidade para continuarmos a pensar tecnologia como tal? Muito obrigado. Sim, senhor. Olha, eu aproveito e assumo aqui o papel e respondo a estas duas questões. Se algum quiser, depois de eu falar, obviamente que sim. Relativamente à questão da Movicel, é uma questão de mercado, obviamente. Menor capacidade de investimento, perde cota de mercado. Para os serviços, isso tem a ver, penso eu, que tem a ver com aquilo que é a estratégia de cada uma das empresas. E, obviamente, que não havendo capacidade de investimento, as coisas acabam por ser piores. Penso que é isso que está a passar e que fez descer a Movicel. Mas com mais um operador, obviamente que a concorrência é maior, apesar da Movicel ter uma posição, ter vindo a perder. Mas não perdeu quando entrou a Africell, já vinha a perder espaço há uma série de tempo. Não tem, como é que dizer, não podemos agora associar um fenómeno ao outro, tem a ver com a própria organização. Sobre concorrência, é por isso que eu estou sentado aqui, para garantir que esteja tudo tranquilo. Não. Estou no meio aqui para garantir que a concorrência... Não vamos deixar que eles comecem a discutir os planos de pagamento. Não, isso não vamos deixar. Mas a concorrência também tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Ainda estão muito longe, como é que é dizer? Ainda domina calmamente. Ainda não é propriamente... Sim, os preços ainda são o dobro, não é? Portanto, ainda não é, diremos assim... Não é, ainda não é um Petro ao 1º de agosto. Há de ser. Se essa for a evolução e a escolha de mercado. Não, mas uma nota sobre isso que gostava de dar. Eu acho que, enfim, a Movicel naturalmente está a encaixar-se também, como a Africell, a Unitel, etc., no mercado, e está no mercado. Poderá provavelmente, se calhar, estar menos visível do ponto de vista de consumo, de mercado, mas, por exemplo, nas infraestruturas tem vindo a fazer algum trabalho que não é visível para os clientes, etc. Sim, portanto, sim. A Movicel está aí, todos nós gostaríamos, pronto, que se calhar tivesse mais expressão. Tem a ver também com essas capacidades. A outra questão que colocava do AngoSat. O AngoSat é um satélite que vai permitir que nós consigamos ter comunicações móveis, possivelmente a chegar a mais território, como já falámos aqui, depois de saber as condições com outros preços, etc. Agora, quando me fala disto, eu já o disse aqui e volto a dizer, o AngoSat é operado por angolanos, pessoas que se formaram, e essa tecnologia, se assim quiser dizer, são destes técnicos que fazem parte dessa questão. Aliás, não está aqui o chefe exatamente porque acompanha de perto todas as ações que o satélite foi feito, desde o lançamento, etc. Eu já o disse também aqui hoje, nós não temos a noção, mas nós temos 50 engenheiros espaciais craques. É uma equipa nova, uma equipa craque. Uma equipa que, como já disse, comanda o projeto espacial da SADC. Junto com os sul-africanos, está numa posição de liderança. É importante dizer, e para que não haja muitas dúvidas sobre isso. Por isso, essa tecnologia é nossa, se assim poderemos dizer. É uma tecnologia que é dominada por nós e, como já foi dito aqui pelo Secretário de Estado, o satélite é nosso. Não é? Só para complementar uma notazinha. Quando o Pinto Leite e eu andávamos na universidade, nos anos 80, a turma finalista não tinha 10 pessoas. Portanto, o país produzia engenheiros, eram 7, 8. Agora produz muitíssimo mais. Não é? E só em satélite cabem 6 turmas, não é? Agora, do nosso tempo. Portanto, temos muitíssimo mais capacidade e isso é bom. Mas atenção, não podemos perder também o outro lado da moeda, que é o seguinte. Para haver estes 50, deve haver 50 mil claro, que não têm qualquer capacidade. Portanto, estão até formados, mas a capacidade é muito pequena. E temos que dar atenção também a isso. Portanto, ao conhecimento não só ao nível da universidade, mas, sobretudo, ao nível primário, para ver se daqui a 20 anos conseguimos ter fornadas maiores. E temos que fazer uma distinção entre aqueles que se formaram e aprenderam e os que se formaram e não aprenderam. Justamente. Uma última questão. Posso só dar aqui um pequeno statement. Caro futuro economista,
A tecnologia tem que ser agnóstica. Tem que ser agnóstica. Se não for agnóstica, vocês não os vão usar. Se é exógena, endógena, mas tem que ser essencialmente agnóstica. Tenho aqui duas pessoas com o meu. Então vou deixar fazer as duas perguntas. Primeiro ali e depois fecha a senhora, está bem? Não, tu és primeiro. Tu é que tens o microfone, és o primeiro. João, é só para responder ao senhor. Este quadro que está lá na frente resume-se no tamanho global do mercado. Finanças, números. Isto é o tamanho global do mercado. Cada um representa uma fatia de mercado. Prontos. É só isso. Se calhar a próxima notícia, João, é o tamanho global do mercado. Tens aí um bom título. Ok, até já. Obrigado. Passo ali então para a última questão e agora a última intervenção. Bom dia, Estefânia Sousa. Estou a falar a título pessoal como consumidora. Esta foi uma semana muito interessante de discussão sobre a digitalização. Aprendemos que estamos aparentemente muito mais avançados em termos de infraestrutura. Mas, ao nível da qualidade do serviço, falo por mim enquanto consumidora, sinto que não estamos assim tão bem. Quer as redes móveis, quer a minha internet de fibra em casa, nos últimos meses tem estado com uma instabilidade e uma qualidade reduzida. Há alguma explicação para isso? É um problema particular, mas daquilo que eu tenho visto, inclusive em determinadas zonas da cidade só dá para falar com a rede móvel, noutras só dá para falar com a internet. Há alguma explicação para isto? Ora, vamos rapidamente. Há alguma explicação para isso? O tráfego de dados da rede móvel da Unitel cresceu há 2 meses comparativamente 76%. Não conseguimos cobrir, mas penso que vamos recuperar até fevereiro toda a capacidade para voltar aos níveis onde nós estávamos. O tráfego de voz cresceu mais ou menos 48%, portanto o desafio tem a ver com esse. Tão ricos? Não. Isso aí, os preços penso que têm descido, a resultado da concorrência têm descido de forma bastante... Só outra vez, Miguel. Não vamos falar de preços. Estou a dizer que os preços têm descido, sim. Alguma explicação, tem alguma explicação para esta situação? Embora não seja a sua atividade, mas sente esta realidade e tem alguma explicação, não? Como consumidor? Ou como... Sim. Sim, sinto também que houve aí um reforço aí de algumas dificuldades entre fibra e telemóvel, mas eu acho que o Miguel já explicou essa... Enquanto consumidor, fica satisfeito com aquela explicação? Sim, fevereiro é um pouco longe, mas tem o Natal aí, Tá bem. Não, mas eu também não quero que fiquem satisfeitos. Eu estou a ser transparente, não era isso que queríamos, mas, claro. mas é verdade, não é? Gonçalo. Eu diria que são dores de crescimento. O tráfego está a crescer exponencialmente. Este foi um ano particular, tivemos eleições, tivemos a morte do Negreira, tivemos vários eventos que fazem explodir o tráfego, é o que eu quero dizer. E, portanto, os operadores estão a trabalhar afincadamente para poderem acorrer a todas estas situações e depois temos, enfim, aquilo que são as condições de base já do país, não é? As chuvas, sites de difícil acesso, o trânsito, o sistema, etc. E, portanto, mas quer dizer, pronto, isto é um trabalho que não para, são dores de crescimento, de facto, porque o tráfego está a crescer, os utilizadores, etc. Tudo está a crescer. Só queria adicionar que, além do tráfego por si só, o número de subscritores, e aí eu dou os parabéns à Africell pelo número de subscritores de forma rápida conseguiu obter, mas o mercado não cresceu só para eles, ainda conseguiu crescer para nós, o que é, de certa maneira, também impressionante. Mas, de facto, o número de subscritores, e a Enacom tem estes números, não é? Cresceram, aliás, a KPMG apresentou aqui os números, cresceram de forma, este ano, então a partir de agosto foi uma coisa que não para lá das nossas previsões. E acreditar no que disse esta última intervenção. E agora imaginemos se funcionassem. Não é? Quanto não teria então crescido, não é? Se funcionassem bem.
Algum comentário relativamente a estas questões, ou podem justificar estas quebras nas comunicações móveis? Não, quer dizer, não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas provavelmente só posso especular. Eu acredito que há o crescimento de tráfego, o aumento quase inusitado de utilizadores e não foi acompanhado do investimento que seria necessário. Não foi acompanhado porque provavelmente não estava previsto ou porque, enfim, por razões diversas. Mas eu também sinto que há alguma degradação do serviço. Felizmente que as coisas aparentemente irão melhorar. Mas isso é válido não só para estes operadores, como também para operadores de fibra, onde isso se verifica. Repare que todos aqui... Já agora, só uma notinha, se usássemos o Angosat, se calhar isso via-se menos, porque aquilo é... Quem já usa, enfim... Já usa mal. Não usa mal. Por acaso não. Mas bem segmentado, aquilo funciona bem. Só que é muito finito, é um espaço muito finito e pequeno. Não se compara com esta dimensão que estamos aqui a falar. Não é? Sim, Francisco. Olha, para aparatos, como eu disse, a maioria esmagadora do nosso negócio continua ainda a ser o negócio corporativo. E tem havido crescimento? Não, tem havido crescimento no negócio corporativo também, felizmente, e isso até demonstra um bocado o próprio crescimento da economia, portanto, nos últimos anos, e um pouco também algum espaço deixado por alguma concorrência, e como resultado do permanente investimento que nós vimos fazendo ao longo dos 10 anos. Pronto. Isso permite-nos ter ainda algumas folgas na nossa rede, apesar do crescimento, e não temos tido grandes feedbacks relativamente à degradação dos nossos serviços. Acho que, pelo contrário, acho que temos melhorado os nossos SLAs e os nossos QoS. Acho que o feedback dos nossos clientes é no sentido da melhoria. Não temos aqui nenhum que nos possa dizer, mas dos seus temos a dizer que não está bem. Só uma notinha rápida, pegando aqui no Pinto Leite, a concorrência. Portanto, havia muita concorrência subsidiada. Exatamente. E, portanto, agora há menos. Sim, e sente-se menos. Agora, isso não é, era fácil. Agora, olha, tenho uma rede, vou investir ali 1 milhão. Pronto, se não funcionar, não faz mal. Portanto, agora isso acabou um pouco, não é? E sentimos todos um pouco esta abertura melhor. Chegamos então ao fim. Eu queria vos agradecer. Vínhamos falar de Angosat, de cibersegurança, e acabamos sempre a falar de outras coisas que têm a ver também com as telecomunicações. Miguel Geraldo, muito obrigado mais uma vez por estar connosco. Enfim, como líder tem que ouvir outras coisas, é a posição que aí está. Agradecer também ao Glauco Ferreira por ter estado presente, ao Gonçalo Farias, que ainda não conhecia, gosto, e bem-vindo também, Carlos Melo e aqui ao Francisco Pinto Leite, que, enfim, também já é um habitué nas nossas coisas. Muito obrigado também. Sempre um prazer. Eu, por mim, dizer-vos que o Expansão agradece a presença de todos, naturalmente. Antes da sessão de encerramento antes da sessão de encerramento, despedir-me. Agradecer em nome do jornal a vossa presença, em nome de todo este projeto. Desejar-vos um bom Natal. Obviamente, não me esqueci, mas desejar-vos um bom Natal. Não se esqueçam que o Natal é uma altura em que não somos só nós, são nós e aqueles que estão connosco. Por isso, ser feliz e fazer felizes os que estão à nossa volta. Por isso, muito obrigado. Contem com o Expansão no próximo ano como contaram este ano, apesar de todas as vicissitudes, com a sua própria maneira de abordar e de estar, às vezes incómoda, às vezes chata, às vezes capaz de vos provocar alguma ira, mas também entendam que esse é o nosso papel. Só não queremos errar. E também às vezes erramos, e quando erramos pedimos desculpa. Mas errar não é ter uma opinião contrária, ok? Errar é não contar uma coisa. Ter uma opinião contrária não é errar, isso é outra coisa. Ou pensarmos diferente não é errar. Para o próximo ano vamos também fazer, como fizemos este ano, quatro fóruns, fazer o Fórum Indústria, o Fórum Banca, o Fórum Seguros e o Fórum Telecom. Aqueles que eu não vir e que não for possível ver, tenham um bom 2023
E agora peço então ao Dr. Joaquim Maranco, do INACOM, que venha fazer a sessão de fecho. Podemos. Muito obrigado.